embora. Vamos seguir a vida. Reserva legal. A mais importante para a sua prova é a reserva legal. O que eu tenho que saber, Gabriel, da reserva legal? Basicamente o seguinte. O artigo 193 trata da reserva legal. E lá fala: do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o parágrafo 1º do artigo 182, exceder de 30% do capital social. E o parágrafo 2º fala: a reserva legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. Gabriel, o que eu tenho que saber sobre reserva legal para a minha prova? Vamos lá. As reservas, a gente já falou, que elas não podem ser constituídas indefinidamente, né? Tem um limite. Então, beleza. Por quê? Se você constituir reservas indefinidamente, isso vai acabar por prejudicar os acionistas minoritários, que são aqueles que têm uma parcela menor do capital social. Então, a reserva legal, ela é a única obrigatória por lei. É a única obrigatória por lei. E o que a Lei 6.404 fala? Fala o seguinte, que você vai destinar a fatia de 5% do lucro líquido do exercício. E aí, existem uns limites para você constituir a reserva legal. E que limites são esses? Existe um limite, que é o chamado limite obrigatório, que é o quê? É quando você atinge 20% do capital social realizado, ou seja, capital social subscrito menos o capital social a integralizar, é aquilo que já foi entregue. E existe um limite facultativo. Que é o que o limite facultativo? É quando a sua reserva legal
mais as reservas de capital atingem 30% do capital social também realizado. Tá? Então são esses dois limites que você deve observar. O primeiro é um limite obrigatório, você não pode passar. O segundo é um limite facultativo. Tá? É um limite facultativo. Se você tem uma quantia muito grande de reserva de capital, talvez esse limite vai ser atingido antes do obrigatório. E aí você não vai precisar constituir mais reserva legal, porque o seu capital social ele está de certa maneira salvaguardado, ele está de certa maneira protegido. E essa é a finalidade da reserva legal. Vejam, o próprio artigo 193, parágrafo 2º, fala: a reserva legal tem por finalidade manter a integridade do capital social e ela pode ser utilizada para quê? Compensar prejuízos ou aumentar capital social. Beleza, galera? Isso é tudo o que você precisa saber para sua prova sobre reserva legal. Além disso, saiba também que anotem em letras garrafais que se houver prejuízo acumulado, você não constitui a reserva legal. Tá? Porque não tem sentido constituir reserva quando você está em prejuízo. Pessoal, importantíssimo esses pontos, beleza? Vamos dar uma olhada numa questãozinha agora muito boa e depois a gente vai praticar mais questões aí de diversas bancas, principalmente da ESAF, várias da ESAF, muitas da FCC, não agora, tá? Mas ao final a gente vai fazer uma agora só para ilustrar o assunto, depois a gente vai explorar as questões aí da ESAF, da FCC, da FGV, blá blá blá. Questões boas, muitas da ESAF, tá? Então vamos lá. Contador CAD 2014. Um exemplo prático aí do que a gente quer falar. É o seguinte, nós temos capital social de R$500 mil, reserva legal 50 mil, reserva da alienação de bônus de subscrição 110 mil, reserva de contingência 55, lucro líquido 400. Considere que os dados acima se referem à composição do PL de uma companhia em 31/12/2013. Com base nesses dados, julgue o próximo item de acordo com a Lei 6.404/76. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal a partir do exercício em vigor. Vamos lá. Primeira coisa, calcular a reserva legal. Como que eu vou calcular a reserva legal?
Qual é o percentual? 5% de 400 mil. 5 vezes 4, 20. 20 pratas. 20 mil. Beleza. Agora, a gente precisa calcular os limites. Existe o limite obrigatório e existe o limite facultativo. Limite obrigatório, vamos lá. 20% do capital social, ou seja, 20% de 500 mil, que é 100 mil. Nós podemos constituir 100 mil reais. Nós devemos constituir 5%, que é 20 mil. E nós temos 50. Então, pelo limite obrigatório, opa, passou tranquilão. Posso constituir esses 20, beleza. Agora vamos ver o facultativo. Vamos lá para cima, que aqui não vai caber. O facultativo é o seguinte: quando a reserva legal mais a reserva de capital atingir 30% do capital social. E aí você tem uma reserva legal de 50, você tem uma reserva de capital de quanto? A gente já falou isso na aula, pessoal. Se você não aprendeu que uma reserva na alienação de bônus de subscrição é uma reserva de capital, eu vou ficar chateado com você, hein? Então a gente já falou isso várias vezes, a gente explicou. Reserva da alienação de bônus de subscrição é uma reserva de capital. 110. Não é? E aí, quanto é 30% do capital social? 500 mil vezes 30% dá 150 mil. Ou seja, a sua reserva legal mais as reservas de capital estão batendo 160. E 30% do seu capital social é 150. Você já passou do limite do seu montante, já passou do montante do seu limite facultativo. Você já passou em 10 mil. Então, se você não quiser, você não é obrigatório a constituir mais nada. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal a partir do exercício em vigor. O item está certo ou está errado? Está correto. Está correto. Esse é o nosso gabarito. Correto. Beleza, galera? Vamos lá, vamos olhar mais uma questão disso aí. Deixa eu achar aqui.
Olha lá. ISS Rio 2010. A questão diz o seguinte: a Companhia Limítrofe S.A. obteve no ano de 2009, como resultado líquido do exercício, um lucro de 50 mil e mandou distribuí-lo da seguinte forma: 5% para a reserva legal, 10% para a reserva estatutária, 10% para participação de administradores, 25% para a provisão de imposto de renda, 50% para dividendos obrigatórios e o restante para reservas de lucro. Na destinação de resultados feita na forma citada, pode-se dizer que a Constituição da Reserva Legal coube a importância de... Então, pessoal, a primeira coisa, anotem que se você vai fazer um concurso para Receita ou um concurso em que a banca vai ser ZAF, o que ela chama de resultado líquido do exercício é o que na demonstração do resultado a gente chama de lucro antes do imposto de renda, ou chamado LAIR. E aí o que a questão falou? O LAIR é 50 mil. Nós estamos aqui trabalhando na nossa DRE. E aqui você, para entender essa questão, você vai precisar compreender um pouquinho de demonstração de resultado do exercício. Quando você chega no lucro antes do imposto de renda na DRE, o ato subsequente é tirar o IR, que aqui o enunciado falou que é 25%. 25% de 50 mil dá 12.500. Feito isso, a gente chega no lucro após o imposto de renda, LAPIR. Depois disso, a gente tira as participações. Pessoal, isso aqui, essas contas são todas contas da DRE. Você tinha que compreender esse finalzinho que vai desde a demonstração do resultado até a destinação do lucro. Feito isso, a gente vai tirar as participações. E a única participação que tem aqui é dos administradores. Que é de quanto? 10%. 3.750. Feito isso, nós chegamos no lucro líquido do exercício, que vai ser 33.750. Esse é o lucro líquido do exercício. E esse lucro líquido do exercício, ele vai ser transferido para o PL. E aí o que a lei fala? Fala o seguinte: do lucro líquido do exercício, você vai pegar 5% e vai destinar para a reserva legal.
Então, a reserva legal vai ser 5% vezes 33.750. Logo, a reserva legal vai ser de 1.687,50. Gabarito, letra C. Beleza, pessoal? Na aula de hoje, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Agradeço a presença de todos. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as reservas de lucro. Vamos resolver várias questões. Vamos resolver várias questões sobre o PL. Vamos ver ainda custos das transações. Vamos ver vários assuntos interessantes e que são cobrados em provas de concurso. Agradeço a companhia de todos nesse dia, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai assistir isso depois. Fiquem com Deus, agradeço, pessoal, mais uma vez. Valeu!